Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 56. Preparando-se para ir em linha reta. Restaurante Wells. Que seja uma parceria de sucesso. Davey ergueu seu copo e do outro lado da mesa, Field e Joss rapidamente fizeram o mesmo. As negociações transcorreram sem problemas, sem qualquer contratempo. Davey concordou em fornecer aos dois bares seu uísque ilegal a $1,60 por garrafa, um acordo que prometia um bom lucro para eles. Na verdade, a maioria das bebidas premium não gerava grandes margens de lucro. Por exemplo, uma garrafa de uísque custava $2 no atacado, enquanto o preço no varejo era de apenas $2,50. Mesmo assim, os bares não vendiam por garrafa, mas por copo. Um único copo de uísque custava 50 centavos, e uma garrafa podia servir cerca de 6 copos, 7, se o barman fosse habilidoso na hora de servir. Alguns bares até diluíam suas bebidas para aumentar ainda mais os lucros. Além de fornecer a bebida, Davey fez uma exigência específica. Seu moonshine não poderia ser diluído e o preço por copo não poderia ultrapassar 35 centavos. Diante da presença intimidadora de Davey, os dois donos de bar não tiveram escolha a não ser concordar. Eles entenderam perfeitamente. Davey não estava apenas vendendo bebidas, ele estava reivindicando uma fatia do mercado e impulsionando as vendas em geral. Como figuras estabelecidas em Valentine, ambos os homens estavam bem cientes de seus laços com o xerife Malloy. Apenas alguns dias antes, Field havia ido ao escritório do xerife, na esperança de que Malloy ajudasse a reprimir a venda ilegal de bebidas alcoólicas. Mas Malloy recusou categoricamente, advertindo-o para não provocar pessoas que estavam além de seu alcance. Através do xerife, Field ficou sabendo que os membros da gangue O'Driscoll, que antes dominavam Valentine, agora trabalhavam todos para Davey. Embora as condições de Davey fossem rígidas, o preço de $1,60 por garrafa demonstrava clara boa vontade. Tratava-se de uma parceria comercial legítima, e não de exploração. Após garantir o controle dos dois donos de salão, Davey começou a planejar a aquisição de negócios legítimos em Valentine. O dinheiro da produção ilegal de uísque era sujo, ilícito e não tributado pelo governo dos Estados Unidos. Se Davey quisesse alcançar um patamar mais elevado, o contrabando por si só não seria suficiente. Ele precisava de negócios legais para ocultar suas operações reais. Os lucros da produção ilegal de aguardente eram dinheiro sujo, e ele precisava de um jeito de lavá-los. Felizmente isso não seria muito difícil. Além de lavar dinheiro, sua primeira tarefa foi limpar sua identidade. Mesmo que as listas de procurados não fossem compartilhadas entre continentes, o fato permanecia, ele ainda era um homem procurado. E nenhum banco jamais concederia um empréstimo a um fugitivo. Davey precisava de uma identidade legítima. Nos Estados Unidos, um país movido pelo dinheiro, isso não era um grande problema. O xerife Malloy provavelmente tinha os contatos certos para fazer isso acontecer. Entretanto, Arthur não conseguiu recusar o pedido de Mary. Para a mulher que um dia amou profundamente, seu primeiro amor, ajudá-la era a única escolha. Ao saber da morte do marido de Mary, uma tênue chama de esperança surgiu em seu coração. O irmão de Mary, Jamie, havia caído sob a influência de um culto. Arthur o localizou, o fez recobrar o juízo e o trouxe de volta para Mary. Por fim, na estação de trem, Arthur se despediu de Mary e de seu irmão. Na manhã seguinte, após passar a noite num quarto barato em Valentine, Arthur acordou e escreveu em seu diário: "Eu me sinto o homem mais sortudo do mundo. E, no entanto, sinto-me um tolo. Essa mulher me deixa louco. Ninguém mais conseguiria me manipular como ela. Continuo dizendo a mim mesma que não serei tão tolo novamente, mas, por algum motivo, acho que ainda posso fazer isso." Ao fechar o diário, Arthur sentiu uma onda de tristeza o invadir. Decidiu ir ao bar tomar um drink. "Ei, senhor, quer um pouco de aguardente caseira? É a melhor que existe, melhor que o uísque ou conhaque. E custa apenas $2, senhor." Arthur se virou na direção da voz e viu um garoto, não mais do que 14 anos, segurando uma garrafa de aguardente caseira transparente sem rótulo. "A aguardente caseira tão boa quanto o uísque ou conhaque, é? Por que eu deveria acreditar em você, garoto?" O humor de Arthur melhorou um pouco enquanto ele provocava o menino. "Senhor, pode dar um gole primeiro. Se não for tão bom quanto eu digo, não precisa pagar. Mas devo avisá-lo, este é o território do Sr. Donald. Se tentar fugir, não vai acabar bem." O rapaz entregou-lhe a garrafa com confiança. Não estava preocupado, aquela aguardente tinha uma forte reputação em Valentine. Não muito longe dali, vários homens do Sr. Donald permaneciam de tocaia, observando. Um único grito do rapaz traria reforços em segundos. Até mesmo os policiais que faziam patrulha faziam vista grossa, protegiam o negócio. "Tudo bem, então vou experimentar. Mas se não for tão bom quanto você diz, garoto, você não vai receber um centavo meu." Arthur pegou a garrafa, destampou-a e tomou um gole. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O sabor era excelente, tão bom quanto uísque ou conhaque, talvez até mais doce e suave. Ele tomou outro gole e em seguida tirou $4 do bolso. "Garoto, me traga outra garrafa." Arthur planejava trazer um de volta ao acampamento para o tio experimentar. O tio era um bêbado, mas a gangue não podia continuar a fornecer-lhe bebidas fortes para sempre. Ele ia acabar com o dinheiro. Mesmo assim, um bêbado precisa beber e de vez em quando, Arthur lhe trazia uma garrafa. Essa aguardente era ótima, e a $2 a garrafa valia bem o preço. Naturalmente, Arthur pensou no velho.
Para Arthur, todos na gangue exceto aquele maldito rato, eram como família. Capítulo 57. O que isso tem a ver comigo? Departamento de Polícia de Valentine, Gabinete do Xerife. Senhor Calander, embora nunca tenhamos discutido isso abertamente, eu sei quem o senhor é. O assalto em Blackwater causou grande alvoroço, não apenas em West Elizabeth, mas também em New Hanover e Lemoyne. Afinal, eram 150 mil dólares. O que você e sua gangue fizeram provocou uma enorme indignação pública. Todos os caçadores de recompensas do país estão de olho em vocês, ansiosos para capturá-los. Mas tenho que admitir, a gangue Van der Linde tem muita influência no Oeste. Não são muitos os caçadores de recompensas que têm coragem de enfrentar a agência de detetives Pinkerton. Graças às manobras políticas entre os figurões, a complexa legislação estadual e a forma como os grandes sindicatos estão visando os agentes da Pinkerton, você conseguiu se manter fora de problemas por enquanto. Mas limpar seu nome, isso é outra história. Os figurões lá de cima nunca vão aprovar isso. O xerife Malloy suspirou enquanto falava com Davey. Para assassinos ou ladrões comuns, a situação era diferente. Muitos deles podiam se juntar aos marshals dos Estados Unidos e ter seus antecedentes criminais apagados. Alguns até pagavam subornos vultosos para destruir completamente seus registros criminais. Mas o incidente de Blackwater foi muito maior. Além dos 150 mil dólares, a quadrilha de Van der Linde havia massacrado inúmeros policiais, agentes da Pinkerton, agentes federais e até civis inocentes durante a fuga. Mesmo que Davey pagasse o valor total para tapar o buraco, a indignação pública por si só tornaria a situação irreparável. Nenhum funcionário público queria correr esse risco. Se tal encobrimento viesse à tona, provocaria a fúria da população e daria aos opositores políticos a arma perfeita para usar contra eles. Davey não ficou surpreso que o xerife Malloy soubesse de tudo isso. Na verdade, ele sabia que mesmo se Malloy descobrisse a gangue Van der Linde escondida em Valentine, contanto que eles ficassem quietos, o xerife não interviria. Pode parecer absurdo, mas era assim que a lei funcionava nos Estados Unidos, complicada, cheia de brechas e carregada de história. Os Estados Unidos já foram um conjunto de colônias britânicas. Cada uma das 13 colônias era uma entidade independente sob domínio inglês direto. Após a Guerra da Independência, os Estados Unidos da América foram formados, mas cada estado manteve grande autonomia, seu próprio legislativo, poder executivo, Constituição, leis e cidadania. Os estados governavam suas próprias finanças, impostos, cultura, educação e outros assuntos públicos. A divisão de poderes entre o governo federal e os estados foi definida pela Constituição dos Estados Unidos. E quando as leis federais e estaduais entravam em conflito, a lei federal prevalecia. Naquela época, 150 mil dólares eram suficientes para chocar toda a nação. O caso Van der Linde já havia chegado ao conhecimento das autoridades federais, e o xerife Malloy compreendia toda a sua gravidade. Contudo, a expressão de Davey não mudou. Ele já havia pensado em como lidar com a situação. Então, o xerife Malloy o ouviu dizer calmamente: "O que o roubo cometido por Davey Calander tem a ver comigo?" O xerife Malloy ficou paralisado. Levou um instante para ele processar o que acabará de ouvir, então a ficha caiu. "Então, senhor Calander, o que o senhor está dizendo é que deseja criar uma identidade completamente nova." O xerife achou a ideia genial. Criar um novo recorde não foi tão difícil assim, na verdade foi bem simples. Não era diferente de como os imigrantes obtinham documentos legais nos Estados Unidos. Atualmente, inúmeras pessoas entraram no país ilegalmente ou por outros meios, tentando ganhar a vida. E em vez de reprimir com rigor, os Estados Unidos praticamente acolheram essa situação. Mais pessoas significavam mais eleitores, e mais eleitores significavam mais impostos. Muitos funcionários de nível médio chegaram a ganhar fortunas processando esses dados de identidade. Davey assentiu com a cabeça. Ele não precisava de muito, apenas de uma identidade legal que lhe permitisse possuir propriedades e conduzir negócios abertamente. É claro que isso acarretava algum risco. Se alguém conseguisse provar que ele era realmente Davey Calander, o fora da lei por trás do assalto a Blackwater, ainda assim poderiam processá-lo. Mas isso exigiria provas concretas. "Não será muito difícil", disse o xerife Malloy. "Custará cerca de 3 mil dólares, e posso conseguir uma nova identidade para você." Davey franziu ligeiramente a testa. 3 mil dólares não era muito para ele, mas, em circunstâncias normais, criar uma nova identidade legal custava apenas algumas centenas de dólares, no máximo 500. Será que o xerife Malloy estava tentando se aproveitar dele, pensando que ele era dinheiro fácil? Ao ver a expressão de Davey escurecer, Malloy explicou rapidamente: "Senhor Calander, o dinheiro não é para mim. Uma identidade padrão realmente custa apenas algumas centenas. Mas no seu caso, certas coisas não podem simplesmente ser escondidas de todos." Capítulo 58, $1.000 por dia. Embora Davey estivesse solicitando uma identidade completamente nova, sua identidade original ainda podia ser facilmente rastreada. Afinal, quase tudo podia ser falsificado, menos fotografias. É claro que as autoridades sempre podiam fingir que não viam nada desde que fossem pagas o suficiente. Essa era a vantagem de Davey. Se fosse o Det tentando fazer isso, nem valeria a pena considerar.
Seria impossível. Nos Estados Unidos, especialmente quando se trata de crime organizado, a maior responsabilidade sempre recaía sobre o líder da gangue. Após ouvir a explicação do xerife Malloy, Davey compreendeu rapidamente a situação e sorriu. Então vou incomodá-lo, xerife Malloy. Vou pedir para o Donald enviar o dinheiro em breve. Só espero que a nova identidade possa ser processada o mais rápido possível. O xerife Malloy retribuiu o sorriso. Claro. Seguindo os trâmites legais adequados, os documentos do Sr. Callender devem estar prontos em, no máximo, 5 dias. Desta vez vamos tratar disso com a imigração. O Sr. Callender será registrado como descendente da nobreza europeia, mas isso significa que terá que adotar um novo sobrenome. Nos Estados Unidos, compartilhar o mesmo nome era comum, nomes como Davey eram onipresentes. Mas os sobrenomes eram uma história completamente diferente. Era raro encontrar 2 pessoas com o mesmo sobrenome. Vamos com Land. Davey Land. Davey disse casualmente. O xerife Malloy deu uma risadinha sem jeito. Bem, Sr. Callender, o senhor certamente não se preocupa com detalhes. Embora Davey Callender e Davey Land diferissem apenas por uma palavra, ninguém jamais conseguiu provar que eram a mesma pessoa. Mesmo que o caso fosse levado ao tribunal, nenhum juiz apoiaria tal alegação. Afinal, os Estados Unidos eram um país construído com base em evidências. Obter uma identidade legítima foi um grande passo em frente para Davey. Só assim ele poderia possuir legalmente mais empresas e propriedades. E o xerife Malloy, que havia servido como xerife de Valentine por muitos anos, claramente tinha as conexões certas para fazer isso acontecer. A documentação para a nova identidade de Davey foi enviada rapidamente. Quando o atendente olhou para a foto de Davey, os cantos de sua boca se contraíram. Isso era um pouco óbvio demais. Mas que diferença fazia? Uma semelhança não podia ser considerada prova de culpa. Não se podia prender alguém só porque se parecia com um procurado. Os Estados Unidos eram um lugar que exigia provas. É claro que nenhum deles jamais admitiria que foi o grosso maço de notas que os fez ignorar as semelhanças. Enquanto Davey aguardava a aprovação de seus documentos legais, Donald levou alguns homens para Strawberrytown para iniciar sua operação de produção ilegal de uísque. Seguindo sua estratégia habitual, Donald primeiro enviou um lote de aguardente ilegal para o departamento de polícia de Strawberrytown. Só isso já foi suficiente para conquistar toda a emissora. Comparada à relativamente próspera Valentine, a economia de Strawberrytown era muito mais fraca. Outrora famosa durante a Corrida do Ouro, havia se tornado nada mais do que uma cidade madeireira. E com a lei seca em vigor, a cidade perdeu uma enorme fonte de receita tributária. Nessa época, o tabaco e o álcool eram 2 dos maiores contribuintes para a receita do governo. O prefeito Timmins, de Strawberrytown, há muito sonhava em transformar a área em um destino turístico para revitalizar a economia local. O negócio de produção ilegal de uísque de Davey encaixou perfeitamente e prosperou imediatamente. Strawberry era uma cidade minúscula, com menos de 2.000 habitantes. O turismo ainda estava em seus primórdios e não havia apresentado muito sucesso. Não havia gangues rivais na cidade, então, depois de subornar o xerife Hanley, a equipe de Donald não enfrentou praticamente nenhuma resistência. No entanto, como a cidade era muito pequena, as vendas diárias não eram particularmente altas. 3 dias após sua chegada, Donald já havia conquistado todo o mercado de aguardente ilegal em Strawberry, por meio de descontos para compras em grande quantidade e propaganda boca a boca. A $1,80 a garrafa, a aguardente artesanal rivalizava com a qualidade do uísque fino, uma dádiva para os apreciadores de bebidas locais. Atualmente, a Strawberry movimentava cerca de 200 garrafas por dia, às vezes até menos. Esse era o limite da cidade. Mesmo assim, isso significava um lucro diário de aproximadamente $200 para Davey. Somando-se aos números de Valentine, a renda diária total de Davey agora ultrapassava $1.000. Era um número impressionante, um número que chamaria a atenção até mesmo dos industriais mais ricos dos Estados Unidos. E a melhor parte? Davey não teve que pagar um único centavo em impostos sobre bebidas alcoólicas. A lei seca era uma lei estranha. Vender ou transportar álcool era ilegal, mas comprar e beber não eram. Assim, todas as noites, os homens de Donald percorriam as ruas, vendendo aguardente abertamente. Os habitantes da cidade compraram a ideia com entusiasmo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era praticamente a mesma coisa que vender o produto em plena luz do dia. Até mesmo os policiais em patrulha fingiram não ver. Talvez o único insatisfeito com a situação fosse o dono da mercearia de Strawberry. Ele produzia sua própria aguardente clandestina nas horas vagas, mas seu produto não chegava nem perto do de Davey. A diferença era gritante. Droga! Por que esses forasteiros tinham que entrar e roubar todos os meus clientes? Praguejou ele. Capítulo 59. O xerife ganancioso. O dono da mercearia de Strawberrytown era um homem avarento. Ele passava os dias amaldiçoando o açougueiro da cidade, cuja barraca ficava no ponto mais proeminente, logo na entrada de Strawberry. Por causa disso, suas próprias vendas de carne despencaram, a maioria das pessoas preferia comprar carne do açougueiro. A produção de aguardente legal era apenas um negócio paralelo para ele, mas graças à lei seca, era muito mais lucrativa do que a própria loja. É claro que o jeito dele de fazer negócios não tinha nada a ver com o de Davey, que tinha a polícia local na palma da mão. Mesmo quando preparava uma nova leva de aguardente, ele nunca vendia toda de uma vez. Vendia apenas para alguns poucos amigos de longa data em quem confiava.
Mesmo assim, isso lhe rendia um bom lucro todos os meses. Esses malditos bastardos, trabalhando em conluio com a polícia. Será que todos esses policiais ficam cegos à noite? Tem gente vendendo bebida alcoólica ilegal por toda a cidade, até mesmo bem na porta da minha loja. Eles pegam o dinheiro dos contribuintes e não movem um dedo. Droga, droga, droga. Preciso fazer alguma coisa para impedi-los. O dono do mercado, Chip, logo teve uma ideia. Historicamente, os Estados Unidos só aprovariam a lei seca oficialmente 20 anos depois. Mas os movimentos de temperança já se espalhavam pelo país havia quase meio século. Os primeiros defensores foram os puritanos que imigraram da Inglaterra. Eles acreditavam que o álcool era a raiz de todos os pecados e que deveria ser proibido. Mais tarde, a ascensão do movimento feminista deu ainda mais impulso à campanha pela temperança. O consumo desenfreado de álcool entre os homens levou à violência generalizada e como a maioria deles gastava seus ganhos com bebidas alcoólicas, as mulheres passaram a desprezar o álcool por completo. Straverrital havia promulgado suas próprias leis de proibição, em grande parte porque muitos puritanos viviam lá. O prefeito Timmins havia sido eleito com forte apoio deles. E agora, Chip decidiu usar isso a seu favor. Tendo vivido em Straverry por anos, ele tinha seus amigos puritanos. Reunindo alguns deles, foi falar com o prefeito Timmins, na esperança de que o homem tomasse providências para expulsar os forasteiros. Sinto muito, Sr. Chip, disse o prefeito, mas o senhor sabe que Straverry é uma cidade turística. Não tenho autoridade para expulsar ninguém. Se infringiram a lei, isso é responsabilidade do departamento de polícia. Talvez você devesse registrar uma queixa na delegacia. Embora Timmins tivesse liderado a política de proibição de Straverry, ele próprio não era puritano. Na verdade, ele havia demonstrado bastante interesse no novo negócio de aguardente ilegal, ou melhor, ele era um de seus melhores clientes. Ele comprou 10 garrafas de uma só vez, o suficiente para se qualificar para o desconto por compra em grande quantidade. Então, por que ele iria querer expulsar os produtores de uísque ilegal? Isso não era do seu interesse, nem estava dentro de sua autoridade. Chip estava claramente insatisfeito com a resposta, mas não tinha argumentos contra ela. Talvez pudéssemos fazer com que agentes federais da lei seca viessem e os prendessem, sugeriu um dos puritanos. Afinal, vender aguardente era ilegal. Mas em um lugar pequeno como Straverry, não havia agentes desse tipo por perto. Chip não gostou nem um pouco da ideia, ele temia que se agentes federais aparecessem, ele também acabaria envolvido na confusão. Muita gente na cidade já sabia da sua produção ilegal de aguardente. Mesmo assim, naquele momento, era a única opção viável. Então, Chip e alguns de seus amigos puritanos escreveram uma carta às autoridades federais, denunciando o comércio ilegal de aguardente em Straverrytown. Donald não sabia de nada disso. Ele estava ocupado lidando com outro problema, o departamento de polícia de Straverrytown. O xerife Hanley havia se tornado ganancioso. Depois de ver o quão popular a bebida alcoólica ilegal de Davey havia se tornado, seu salário mensal de $300 de repente pareceu insignificante. Pior ainda, ele teve que dividir 100 desses com seus oficiais. Só de pensar nisso, seu sangue ferveu. Então, ele chamou Donald ao seu escritório e exigiu uma porcentagem mensal maior. Senhor Donald, o senhor precisa entender, começou Hanley, que seu negócio está tendo um grande impacto em Straverrytown. Vários moradores já apresentaram queixas ao departamento, e eu pessoalmente rejeitei todas elas. Mas meus homens estão sob muita pressão, e eu também. Se eu continuar a ignorar isso, quando chegarem as eleições no final do ano, posso não ser reeleito. Em cidades pequenas, os xerifes podiam ser nomeados ou eleitos. Os xerifes eleitos não eram funcionários federais, eles serviam por vontade dos moradores da cidade. O xerife Hanley era deste último caso. Ele tinha que se candidatar à reeleição todos os anos, e manter seu cargo significava manter os eleitores satisfeitos. Então o xerife Hanley perguntou Donald sem rodeios quanto dinheiro o senhor acha apropriado. Ele sabia perfeitamente o que tudo que Hanley dizia realmente significava, dinheiro. O xerife não hesitou, abriu bem a palma da mão e mostrou 5 dedos. $500? Xerife, o senhor perdeu a cabeça? Nem o xerife Malloy em Valentine pede tanto. Capítulo 60. Obtenção do Estatuto Legal. Donald não esperava que o xerife Hanley fosse tão ganancioso. $500, embora não fosse uma quantia enorme para o negócio deles, ainda era um valor considerável. Eles mal haviam começado a operar em Straverry há alguns dias, nem mesmo uma semana completa. Se Donald concordasse com muita facilidade agora, Hanley certamente exigiria ainda mais no mês seguinte. Não, senhor Donald. $500 podem parecer muito para a maioria das pessoas, mas para o senhor? Isso não é muito, não é? Contanto que você esteja disposto a pagar isso, posso garantir que seu negócio de produção ilegal de uísque funcionará sem problemas aqui em Straverry. O xerife Hanley acendeu um charuto e falou com confiança. Donald não respondeu imediatamente. O dinheiro não era dele para dar, era do Davey. Ele não podia tomar esse tipo de decisão em nome do Davey. Xerife Hanley, não posso tomar essa decisão sozinho. Terei que reportar ao Sr. Callender. Se ele concordar, não tenho problema nenhum com isso. Com as vendas diárias de cerca de 200 garrafas de aguardente da Straverry, Donald ganhava cerca de 30 centavos por garrafa, aproximadamente $1.800 de lucro por mês.
Claro, isso foi antes de pagar sua tripulação e cobrir os custos de transporte, o que ainda lhe deixou com quase $1.000 no bolso. A parte de Davey naturalmente foi ainda maior. Para ser sincero, fossem $300 ou $500, não era uma grande quantia no contexto geral. Espero receber boas notícias suas, Sr. Donal, disse o xerife Hanley com um sorriso, certo de que Davey faria a escolha certa. No dia seguinte, após retornar a Valentine, Donal relatou tudo a Davey. Davey franziu ligeiramente a testa. Ele sempre soube que o xerife Hanley era ganancioso, mas não esperava que o homem perdesse a paciência tão rapidamente. Se ele soubesse que as coisas terminariam assim, talvez tivesse substituído todo o departamento de polícia de Straverre quando foi resgatar Micah. Dê a ele, disse Davey friamente. Sua voz não demonstrava nenhuma emoção, mas em sua mente, o xerife Hanley já havia sido adicionado à sua lista de pessoas com quem precisava lidar. $500 não era muito. Davey até planejava aumentar a parte mensal de Hanley e do xerife Malloy para esse valor em 1 ou 2 meses. Mas oferecer isso voluntariamente era uma coisa, ser extorquido era outra bem diferente. Hanley estava claramente tentando usar o negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas como forma de pressão para ameaçá-lo. E com homens assim, um suborno nunca seria suficiente. Sempre haveria uma próxima vez, e outra depois dessa. A ganância era um poço sem fundo. Mesmo assim, Davey precisava de tempo para ficar mais forte. Naquele mesmo dia, a documentação que o xerife Malloy havia providenciado finalmente chegou pelo correio. A nova identidade legal de Davey era oficial. Ele agora poderia comprar imóveis e solicitar empréstimos bancários em nome de Davey Land. Como o senhor ordenar, Sr. Calander. Donal queria dizer mais alguma coisa, mas ao ver o olhar frio no rosto de Davey, permaneceu em silêncio. Davey tirou $1.000 e entregou a ele. Já que o Sr. Hanley recebe 500, o xerife Malloy não deveria receber menos. Da próxima vez que você entregar a bebida, dê isso a ele. Em comparação com Hanley, Davey achou trabalhar com o xerife Malloy muito mais agradável. Provavelmente foi por isso que Malloy conseguiu se manter no cargo por mais de uma década. Claro, ele gostava de receber sua parte do dinheiro, mas sabia onde parar. Acampamento Orsechow e Overlock. Quando Arthur voltou, entregou a bebida alcoólica ilegal ao tio. Após dar um gole, os olhos do tio se arregalaram. Essa bebida é incrível. Arthur, você se importaria de me dizer onde a conseguiu? Isso deve ser algo novo. Quem quer que tenha produzido isso colocou muito empenho, e mesmo assim estão vendendo como se fosse apenas uma bebida destilada caseira. Na minha opinião, é ainda melhor que o uísque. Arthur deu uma risadinha. É uma delícia mesmo. O pessoal de Valentine está vendendo isso por toda a cidade. Não faço ideia de quem está por trás disso. Ele parou no meio da frase, lembrando-se subitamente de Davey. Ele sabia que Davey estava planejando entrar no comércio de uísque ilegal. Com tanta bebida inundando Valentine agora, era óbvio que Davey estava envolvido. Essa coisa boa deve custar, sei lá, 250 garrafa? Perguntou o tio entre goles. Arthur respondeu, não, são apenas $2. O tio pareceu agradavelmente surpreso. Oh, que preço tentador! Não que isso fizesse muita diferença para ele. Ele não tinha dinheiro nenhum mesmo. Após conversar um pouco com o velho, Arthur foi procurar Dati para entregar os cosméticos que Molly havia pedido para ele comprar. Molly O'Shea, amante de Dati, vinha de uma família rica de Dublin. Ela conheceu Dati enquanto buscava aventuras nos Estados Unidos e acabou se juntando à gangue Van der Linde. Na verdade, Molly não se dava bem com a maioria da turma. Além de Dati, Arthur era praticamente o único com quem ela conversava. Ele frequentemente a ajudava a trazer coisas da cidade, e ela sempre o pagava, tanto pelas mercadorias quanto pelo trabalho. Como os irmãos Calander não estavam mais aceitando trabalhos de cobrança de dívidas, Strauss recorreu a Arthur em busca de ajuda para realizar a tarefa. Arthur não gostava desse tipo de trabalho, mas também não o recusava. Capítulo 61. Direitos de distribuição de bebidas alcoólicas contrabandeadas. Davey, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria, você mudou tanto. É inacreditável. Ouvi dizer, lá nos campos de petróleo, que todo mundo anda comprando bebida alcoólica ilegal, então fiquei curioso e comprei uma garrafa também. Aquele jovem vendedor ambulante me disse que se 10 pessoas comprassem juntas, as garrafas de $2 sairiam por apenas $1,80 cada. Nossa, que ideia genial! Fiquei tão curioso para saber quem teve essa ideia que perguntei onde a bebida era vendida principalmente. Claro, obtive a resposta que queria, Valentine. Então, voltei aqui novamente. Procurei informações sobre isso em todos os lugares, e até no salão, eles estavam vendendo abertamente. Em todas as mesas, todos os clientes, todos tinham uma daquelas garrafas na mão. Encontrei o Mac e perguntei-lhe sobre isso. Ele estava bêbado, mas claramente de bom humor, especialmente com duas lindas mulheres sentadas ao seu lado. Foi ele quem me disse, Davey, oh Davey, que tudo isso foi culpa sua. Você não imagina o choque que senti quando ouvi isso. Quase cuspi minha bebida na cara do Micah. Dentro da cabine de Donal, Trelawney continuava falando sem parar, gesticulando freneticamente enquanto ria daquele jeito dramático que lhe era peculiar. Davey só conseguia ficar sentado em silêncio. Ele estava ouvindo o homem falar havia quase 20 minutos seguidos. Josiah Trelawney era um orador nato, do tipo que não conseguia evitar dominar uma sala.
Como intermediário de informações da gangue Van der Linde, ele raramente ficava no acampamento e estava sempre aparecendo e desaparecendo como fumaça. Ele podia não parecer importante, mas seu papel na gangue era inegável. Muito bem, Sr. Trelawney, talvez o senhor devesse tomar um gole desse café que está na mesa primeiro, disse Davey, massageando as têmporas. Toda essa sua conversa está começando a me dar dor de cabeça. Muito bem, Davey, como desejar. Trelawney soube a hora de parar. Obedientemente ergueu a xícara e tomou um gole. Então, você veio até aqui hoje só para relembrar os velhos tempos? Perguntou Davey com um leve sorriso. Ele sabia muito bem que Trelawney não tinha vindo apenas para uma conversa fiada. Até onde eu sei, Davey, você não saiu da gangue, saiu? Não ouvi nada sobre isso de mais ninguém, disse Trelawney. Davey assentiu com a cabeça. Isso mesmo, Trelawney. Eu ainda não saí da gangue. Claro, fiquei desapontado com algumas das escolhas da gangue ultimamente, mas depois de 8 anos, é difícil simplesmente ir embora. Além disso, não pretendo começar uma nova gangue, só quero me concentrar em administrar meus negócios corretamente. Talvez, Sr. Trelawney, o senhor possa começar a me chamar pelo meu novo nome, Davey Land. Nesse momento, Trelawney entendeu imediatamente. Davey havia obtido documentos legais. Isso não o surpreendeu. Ele sabia muito bem o quão lucrativo era o comércio de uísque ilegal e como a operação de Davey havia chegado a dominar Valentine e as cidades vizinhas. Sem ter que pagar os altos impostos sobre o álcool, Davey devia estar ganhando uma fortuna. Parabéns, Sr. Land. Nunca imaginei que em tão poucas semanas o senhor conseguiria tudo isso. É realmente além das minhas expectativas. Se você pudesse, eu gostaria de pedir um pequeno favor, apenas uma pequena gentileza para um velho conhecido como eu. O sorriso de Trelawney tornou-se desarmantemente educado. Davey se virou, abriu um armário e tirou um charuto, embora ele próprio não tenha fumado. Após entregar o documento a Trelawney, ele perguntou, então, Sr. Trelawney, o que exatamente o senhor quer de mim? O tom de Trelawney se iluminou com entusiasmo. Os direitos de venda da sua aguardente, Davey. Se possível, gostaria de garantir os direitos de distribuição do seu produto em outras regiões. Provei sua aguardente, é absolutamente inebriante. Nenhum bebedor de verdade conseguiria recusá-la. Na minha opinião, nem mesmo uísque ou conhaque se comparam. É um sabor totalmente novo, algo que em breve se espalhará por todos os Estados Unidos. Trelawney tinha um faro aguçado para os negócios. Seu trabalho de coleta de informações o levou a muitos lugares e o expôs a todos os tipos de culturas e costumes. Ele gostava de beber, embora nunca em excesso, sempre preferiu manter a mente lúcida. Afinal, suas melhores informações muitas vezes vinham de pessoas que não estavam sóbrias. O segredo por trás do sucesso repentino de Davey era o sabor, doce único de sua aguardente. Esse sabor inconfundível, aliado a um preço baixo, permitiu que ele conquistasse o mercado e fizesse fortuna. Naturalmente, Trelawney queria uma parte desse lucro. Por que mais ele estaria trabalhando tão incansavelmente? Se ele conseguisse garantir os direitos de distribuição da aguardente de Davey, ele sabia exatamente o que isso significaria. Uma enxurrada de dinheiro a caminho dele. Capítulo 62. Notícias de Shane. Trelawney, não me importo com os direitos de distribuição de aguardente. Mesmo que eu lhe desse uma, onde você a venderia? Valentine, Strawberry Town já estão saturadas da minha aguardente. As fazendas em New Hanover, os trabalhadores dos campos de petróleo, os peões de rancho, todos eles estão comprando a minha agora. Você pretende levá-lo para Annesburg, Van Horn Tradeport, ou até mesmo New Austin e Lemoore? Acredite em mim, isso não seria uma jogada inteligente. Você provavelmente perderia a vida tentando. O contrabando de bebidas alcoólicas não é algo em que se entra de qualquer jeito. Há muitos interesses de gangues envolvidos nisso. Valentine costumava ser território dos O'Driscoll, com seu reduto em torno da cabana Six Point, até que Arthur e os outros a arrasaram. Desde que a gangue Van der Linde atacou Blackwater, sua reputação se espalhou pelo oeste. Grande parte do sucesso de Davey na produção de uísque ilegal vem apenas desse nome assustador. Gangues pequenas não vão te incomodar e as maiores, cujas bases ficam em outros lugares, geralmente não arrumam briga. Mas se você vender drogas no território de outra gangue, prepare-se para ser devorado vivo. Tudo bem, Davey, talvez eu estivesse pensando demais. Mas está cada vez mais difícil conseguir dinheiro, roubos quase não rendem mais nada. Gostaria de saber se você teria algum trabalho para mim. Poderia ser uma forma de ganhar algum dinheiro. Trelawney era esperto. Ele sabia que vender uísque ilegal para outro lugar era quase impossível, e honestamente ele nem queria fechar o negócio. Ele fez o pedido ambicioso primeiro, só para logo em seguida fazer uma solicitação menor. Davey percebeu imediatamente e sorriu. Na verdade, preciso da sua ajuda com algo, Trelawney. Estou planejando abrir uma confeitaria e um café em Valentine, mas estou com falta de equipamentos de confeitaria, confeiteiros e baristas. Se você conseguir encontrá-los, eu lhe pagarei bem. E eu quero equipamentos de primeira linha e as melhores pessoas, não me tragam aprendizes para improvisar soluções. Convencê-los é responsabilidade de vocês. Somos amigos, então não vou deixar você sair de mãos vazias mesmo que não consiga. Aqui estão $200. Considere isso um depósito e dinheiro para viagem e hospedagem. Resumindo, preciso dos melhores confeiteiros e baristas. Davey colocou 2 carteiras sobre a mesa para mostrar que estava falando sério.
Pagar adiantado era um favor que estava fazendo a um amigo. Agora que tinha documentos legais, Davey estava entrando em negócios legítimos. Uma confeitaria e um café eram uma ótima fachada. Lugares assim normalmente não existiriam em uma cidadezinha pecuária como Valentine. Esses estabelecimentos pertenciam a cidades grandes, mas ele não se importava de operar no prejuízo. Precisava de lojas respeitáveis para lavar dinheiro. Com a expansão da produção de uísque ilegal, a renda diária não parava de subir. Ele havia faturado mais de $1.800 só no dia anterior. Além das duas pequenas cidades, o negócio já estava se espalhando para campos de petróleo, fábricas, fazendas e ranchos. Confie em mim, Davey. Posso encontrar pessoas com quem você ficará feliz. Tenho os contatos para isso. As pessoas virão, se você as remunerar adequadamente. Trelawney guardou as duas carteiras no bolso e sorriu. $200 era uma boa quantia para ele, e se cumprisse o prometido, receberia mais. Como corretor de informações, ele sabia como encontrar as pessoas certas. Davey assentiu com a cabeça. O salário não será um problema. Se eles estiverem dispostos a vir, pagarei a eles mais do que ganham agora. Embora o objetivo principal fosse a lavagem de dinheiro, Davey não se queixava de comer doces deliciosos. Ter um confeiteiro particular não era um mau negócio. Ah, e mais uma coisa, Davey, sobre o Sean. Tenho investigado notícias sobre Sean McGeary. Os caçadores de recompensas o capturaram e ele está preso na cadeia de Blackwater. A recompensa já foi paga, eles planejam transferi-lo para uma prisão federal. Se o transferirem para uma instalação federal, resgatar o rapaz será praticamente impossível. Eu já avisei o DAT. Ele decidiu tentar resgatar o Sean durante a transferência para a prisão federal. Então, Davey, você vem? Perguntou Trelawney. Davey hesitou por um instante, depois balançou a cabeça. Não, eu não vou. Minha situação agora é diferente. Com o negócio de uísque ilegal, muita gente está me vigiando. Meus movimentos são fáceis de rastrear. Se eu aparecer em Blackwater, os Pinkertons vão perceber e dificultar muito o resgate. Quanto àquele desgraçado do Sean, que se dane e leve o Mac com você. Sinceramente, fico me perguntando quando ele finalmente vai morrer por causa dos problemas de alguma mulher. Capítulo 63. O fim da vida feliz de Mac. Davey e Trelawney foram até o salão para encontrar Mac. Durante todo o trajeto, Trelawney falou sem parar, como se não conseguisse se conter. Você conhece o Cole Stoudemire, não é? Aquele caçador de recompensas arrogante e presunçoso? Ele lidera uma equipe que aceita contratos do governo federal. Quem prendeu Sean McGeary desta vez foram seus homens. O ganancioso Stoudemire achou que a recompensa do governo não era suficiente para dividir, então exigiu $2.000 adiantado. Pobre Sean, ele provavelmente nem se dá conta de quanto vale. Devido a toda a repercussão pública sobre o que aconteceu em Blackwater, talvez porque as pessoas não parassem de falar sobre a recompensa de $150.000, o governo tem estado sob forte pressão. Há pouco tempo, eles fizeram um acordo com Stoudemire, pagando-lhe $1.500 por Sean. Sean será enviado para a prisão de St. Denis. Quando chegar lá, será enforcado. Talvez os federais pensem que isso ajudará a restaurar sua reputação, para que as pessoas parem de chamá-los de inúteis. Há muitos agentes federais e detetives da Pinkerton patrulhando a área de Blackwater. Teremos que esperar até que o navio de transporte esteja suficientemente longe antes de agirmos. Desta vez, aquele arrogante do Stoudemire está encarregado da escolta. É muito mais fácil lidar com ele do que com os xerifes ou os agentes da Pinkerton. O nome Cole Stoudemire apareceu apenas uma vez na história original do jogo, quando Trelawney foi capturado por caçadores de recompensas. Claramente, ele sabia muito mais sobre o homem do que a maioria. Como corretor de informações, Trelawney tinha seus próprios canais especiais. Na linha temporal original, quando percebeu que a gangue Van der Linde estava à beira do colapso, Trelawney partiu sem hesitar, e essa decisão acabou salvando sua vida. Pouco tempo depois, Davey e Trelawney chegaram ao salão de Simifield. Senhor Calander! Senhor Calander! Assim que entraram, cumprimentos ecoaram por todos os lados. Alguns deles eram homens de Donal, Davey era o chefe deles. Outros eram moradores locais que o conheciam ou já tinham negociado com ele antes. Na verdade, Davey agora comandava mais de 50 homens, e isso mesmo com Donal sendo seletivo em relação a quem ele recrutava. Trelawney, que caminhava logo atrás dele, finalmente percebeu a extensão da influência de Davey em Valentine. Até mesmo os policiais que estavam do lado de fora o saudaram ao passarem pela porta do bar mais cedo. Ah, Mac, seu desgraçado, você não pode ter um pouco de moderação? Senhoras, poderiam nos dar um instante? Preciso falar com este senhor. Na mesa do canto, Mac estava sentado com duas mulheres agarradas a ele, com as mãos inquietas por todo o corpo. Davey só conseguiu balançar a cabeça em descrença. Como irmão gêmeo de Davey, Mac era naturalmente a pessoa mais próxima dele. Mas com mais músculos do que cérebro, Mac não era exatamente talhado para os negócios. Davey jamais pensaria em mandá-lo vender bebida alcoólica ilegal. Agora que estava ganhando dinheiro a rodo, Davey não se importava com o quanto Mac gastava. Sempre que seu irmão precisava de dinheiro, ele simplesmente dizia para ele pegar com Donal. Depois de anos vivendo como fugitivo, era natural que ele desfrutasse do conforto proporcionado pela estabilidade e riqueza. Davey nunca havia tentado impedi-lo antes. Pensando bem, ele não via Mac há mais de uma semana. O homem desaparecia sempre que a diversão começava. Seu quarto na casa de Donal estava vazio havia dias.
Oh, Davey, meu irmão, que bom te ver. As duas mulheres reconheceram Davey imediatamente. Assim que ele falou, elas se levantaram e desapareceram sem dizer uma palavra. Privado de seu conforto, Mac finalmente levantou a cabeça. Porra, Mac, seu desgraçado. Você tá planejando morrer na barriga de uma mulher? A partir de agora, você não vai tocar em nenhuma mulher por pelo menos 5 dias. Vou contar para todas as mulheres de Valentine, se alguma delas se quer compartilhar uma xícara de café quente com você durante esse período, ela vai ter que se ver comigo. A voz de Davey ecoou pelo salão. Ele não estava apenas avisando Mac, ele estava avisando todas as garotas de programa de Valentine. Mac, já pálido e com os olhos lacrimejantes devido às noites sem dormir e aos excessos, parecia um homem completamente exausto pela bebida e pelas mulheres. Ah, qual é, Davey? Você não pode fazer isso comigo. Somos irmãos. Não pode me deixar aproveitar mais um pouco? Protestou Mac, elevando a voz. Não pretendo te enterrar, Mac. Valentine não é lugar para você agora. Você precisa descansar. Trelawney, leve-o de volta para o acampamento. Mac, estou te avisando. Se eu descobrir que você voltou escondido para cá, juro que vou te amarrar e te pendurar na árvore grande no portão de Valentine. O grito de Davey ecoou pela sala. Mac percebeu pelo tom de voz dele. Seu irmão não estava brincando. Capítulo 64. Aquisição da fazenda Chadwick. Mac seguiu Trelawney de volta ao acampamento. Mesmo quando montou em seu cavalo do lado de fora do salão, ficou claro que ele estava com dificuldades. Este era um homem que certa vez enfrentou sozinho 15 marinheiros, mas anos de excessos imprudentes com bebida e mulheres o haviam exaurido completamente. Felizmente, o resgate de Shane McGeary só aconteceria dali a alguns dias. Dada a constituição robusta de Mac, alguns dias de repouso o deixariam de pé novamente. Ainda assim, a cena deixou Davey cauteloso. Ele sabia que teria que começar a manter seu irmão mais novo sob rédeas mais rígidas dali em diante. Davey não havia exagerado ao dizer que estava sendo vigiado de perto. Se ele se juntasse à operação de resgate, isso atrairia imediatamente a atenção dos agentes da Pinkerton. Ele não estava muito preocupado com a missão em si, no entanto. Cole Stoudemire podia ser infame entre os caçadores de recompensas, mas comparado à gangue Van der Linde, ele não era nada. Em todo o Ocidente, o bando Van der Linde era praticamente imbatível em escaramuças de pequena escala. Mesmo alguém como Micah Bell, desprezado por muitos na gangue, ainda era um atirador mortal, capaz de abater 7 ou 8 homens sozinho. Embora Davey comandasse agora mais de 50 homens, sua capacidade de combate era risivelmente fraca. Mesmo assim, para os cidadãos comuns da cidade, esse número por si só os tornava uma força a ser considerada. Depois de se despedir de Mac e Trelawney, Davey chamou Donal e foi com ele para a fazenda Chadwick. Ele já havia combinado um encontro com Chadwick antes mesmo de obter seus documentos de identidade. Sua intenção era comprar a fazenda à vista. A fazenda Chadwick era a mais próxima de Valentine, funcionando com sucesso e apresentando várias casas de construção sólida. Algumas das casas extras foram alugadas. Mary, antiga amante de Arthur, havia morado em uma delas. Senhor Donal, meu pai já lhe disse que nossa fazenda não está à venda. Por favor, retire-se. Um rapaz adolescente, com cerca de 17 anos, estava parado em frente à porta da casa de fazenda bloqueando a passagem. Ele era o filho mais velho de Chadwick, o futuro herdeiro da propriedade. Davey já havia enviado Donal uma vez antes, mas ele fora rejeitado. Dessa vez, Davey veio pessoalmente. Ele estava determinado a garantir essa fazenda, de um jeito ou de outro. Se as coisas azedassem, ele não se importava de usar métodos pouco delicados. Este é meu patrão, o Sr. Callender, disse Donal calmamente. Duvido que o Sr. Chadwick se recuse a recebê-lo. Talvez você pudesse ir dizer ao seu pai que o Sr. Callender está aqui, jovem Chadwick. O menino olhou para Davey, um homem elegantemente vestido, com porte de alguém da alta sociedade. Após uma breve hesitação, ele se virou e entrou para informar seu pai. Ele não reconheceu o nome Callender, mas sabia que não devia ignorar alguém assim. Em poucos minutos, a porta da frente se abriu e o próprio Chadwick saiu. Peço desculpas, Sr. Callender. Não sabia que o senhor viria pessoalmente. Por favor, entre. Chadwick o cumprimentou calorosamente. Sendo um notório bêbado, não havia como ele não ter ouvido falar do Sr. Callender, o nome por trás das melhores garrafas de aguardente caseira em sua própria casa. Desculpe incomodá-lo, Sr. Chadwick, disse Davey educadamente enquanto ele e Donal o seguiam para dentro. Chadwick pediu ao filho que saísse da sala para que pudesse falar em particular com Davey. Sr. Callender, entendo que o senhor queira comprar minha fazenda, começou Chadwick. Mas como o senhor sabe, ela está indo muito bem. Me proporciona uma renda estável todos os meses, e as casas extras podem ser alugadas. Eu amo este lugar. Moro aqui há quase 20 anos. Meu filho nasceu e cresceu aqui. Muitas dessas casas foram construídas com minhas próprias mãos. Tenho um carinho especial por cada uma delas. Então, receio que terei que desapontá-lo, Sr. Callender. Davey assentiu levemente. Respeito seus sentimentos, Sr. Chadwick, mas tenho meus próprios motivos para precisar desta propriedade. Estou disposto a oferecer $6.000 por ela.
$6.000 era um valor bem acima do valor de mercado. Normalmente as fazendas eram vendidas por valores que variavam de algumas centenas a pouco mais de 1.000, dependendo do terreno e da localização. Mesmo com sua proximidade a Valentine e operações sólidas, a fazenda Chadwick não valeria mais do que 3.000. O verdadeiro valor estava nos próprios edifícios. Em Valentine, uma casa de 2 andares custava entre $1.500 e $2.000. A casa principal, com seus 8 cômodos, valia cerca de $2.000 por si só. As casas menores valiam muito menos, elevando o valor total da propriedade para cerca de $5.000. Davey estava oferecendo 6. Sinto muito, Sr. Callender, disse Chadwick após uma pausa. Sua oferta é muito justa, mas ainda assim não pretendo vender. 7.000. Desculpe. 8.000. Chadwick ficou em silêncio. Diante desse preço, ele nem sabia como responder. Capítulo 65. Notícias de Davey chegam ao acampamento. Muito bem, Sr. Callender, $8.000 é de fato uma oferta que não posso recusar. Chadwick baixou a cabeça, com um traço de derrota em sua expressão. Naquela época, $8.000 era uma quantia enorme, especialmente para uma única família. Embora sua fazenda valesse cerca de 5.000, esse era apenas o seu valor avaliado. Pouquíssimas pessoas estariam dispostas a pagar tanto. Embora a fazenda funcionasse de forma relativamente estável, rendia apenas algumas centenas de dólares por mês. E parte desse valor era destinada diretamente ao pagamento do empréstimo bancário. Sr. Chadwick, com esses $8.000, o senhor não precisaria mais morar aqui no Oeste Inóspito. Poderia se mudar para o leste, para Bean City, Angel City, Federal City ou até mesmo para Big Apple. Você poderia comprar uma bela casa ou um apartamento, dar aos seus filhos uma educação adequada e vê-los crescer e se tornarem profissionais respeitados, advogados, médicos, homens de prestígio. Não seria melhor do que trabalhar nesta fazenda dia após dia, Sr. Chadwick? O jovem Chadwick pode até encontrar uma moça encantadora em uma dessas grandes cidades e formar sua própria família. Acredite em mim, ele preferiria muito mais a vida na cidade. Percebendo a hesitação de Chadwick, Davey insistiu de forma gentil porém persuasiva. Suas palavras foram certeiras, a determinação de Chadwick começou a vacilar. Tudo bem, Sr. Callender, disse Chadwick finalmente suspirando. Acho que o senhor tem razão. Comparado a um lugar pequeno como Valentine, talvez seja a hora de eu deixar o jovem Chadwick ir para uma cidade maior. É lá que está o verdadeiro futuro dele. Na sala ao lado, o jovem Chadwick havia escutado a conversa o tempo todo. Ao ouvir Davey oferecer $8.000, ele quase parou de respirar. Aos 17 ou 18 anos, ele não era um garoto ingênuo, sabia exatamente o que aquele tipo de dinheiro significava. A família tinha posses suficientes para possuir a fazenda, mas ele próprio já tinha visto as cidades maiores e sabia que as preferia. Com o acordo fechado, tudo o que restava era assinar o contrato. Em termos oficiais, o preço de venda foi registrado como $3.000, a pedido de Davey. Muitas pessoas sabiam que ele tinha ganho muito dinheiro, mas ninguém sabia a verdadeira dimensão disso. No fundo, Davey ainda era o mesmo homem que preferia manter um perfil discreto, ao contrário daqueles no governo federal que adoravam se gabar e se exibir. Ele deu à família Chadwick um dia para arrumar suas coisas. Na manhã seguinte, eles já estariam embarcando no trem para deixar a cidade. A fazenda logo receberia um novo nome, Land Farm, coincidindo com o sobrenome que constava nos documentos legais de Davey. Mirante da Ferradura. Mac seguiu Trelawney de volta ao acampamento. Assim que voltou, desabou na cama e adormeceu profundamente, completamente exausto. Trelawney, o que aconteceu com Mac? Perguntou Dati com um sorriso. Não me diga que ele andou por aí resolvendo algum negócio importante que a gente não sabe. Trelawney deu uma risadinha. Aquele tal de Mac. Ele anda vivendo no salão dia e noite. Quando o encontrei, ele estava com 2 lindas damas nos braços. Aposto que metade das mulheres de Valentine já passou a noite com ele. Seu corpo, antes forte, foi completamente exaurido por aquelas belas mulheres. Ele não tem mais nada dentro de si. Davey me disse para trazê-lo de volta ao acampamento para que ele pudesse descansar por alguns dias antes de partirmos para resgatar Shane McGeary. Ao ouvir o nome de Davey, Dati franziu a testa. E onde está Davey? Por que ele não voltou? Não me diga que as mulheres de Valentine também o aprisionaram, ou será que ele simplesmente não está interessado em resgatar Shane? O tom de voz de Dati fez com que o acampamento ficasse imediatamente em silêncio. Dava para perceber. Todos sabiam que ele estava genuinamente zangado. Shane McGeary era muito querido na gangue. É verdade que o rapaz tinha a língua afiada, mas a maioria o considerava como da família. E aos olhos deles, família significava cuidar uns dos outros, embora, reconhecidamente, muitos fariam uma exceção para Micabel. Trelawney hesitou por um momento antes de responder. A situação de Davey mudou. Se ele viesse, só complicaria as coisas para o resgate. Ele não é mais o mesmo homem de antes. Os olhos de Dati se estreitaram. O que exatamente você quer dizer com isso, Trelawney? O que está acontecendo com Davey? Trelawney suspirou. Aguardente ilegal. A aguardente ilegal que inunda Valentine e todas as fazendas, ranchos e fábricas próximas. Isso é problema do Davey. Nesse momento, Ozia, que estava por perto, deu um passo à frente. Trelawney, você está dizendo que aquela produção de uísque ilegal pertence a Davey? Ao contrário de Dati, que estava descansando no acampamento.
Ozia estava viajando por toda parte tentando encontrar compradores para os títulos ferroviários que eles haviam roubado. Ele não era estranho ao uísque ilegal que havia tomado conta de New Hanover, ele mesmo havia comprado várias garrafas. O preço baixo e a doçura singular da bebida o impressionaram. Mas ele jamais imaginou que por trás de uma operação tão gigantesca, o chefe seria Davey. Capítulo 66 – Os holandeses irritáveis. Embora Davey agora detivesse grande influência e controle em Valentine, o negócio de produção ilegal de uísque ainda estava publicamente ligado ao nome de Donald. Pouquíssimas pessoas sabiam a verdade, que toda a operação pertencia na realidade a Davey. Embora os membros da gangue no acampamento coletassem informações e muitas vezes lidassem com a produção ilegal de bebidas alcoólicas, nenhum deles percebeu que aquilo era negócio de Davey. Os únicos que sabiam eram Arthur, John, Mac e agora Trelawney. Davey sabia muito bem que assim que contasse a Trelawney, Dutch inevitavelmente descobriria. Mas naquele momento Davey não precisava mais esconder nada. Ele havia alcançado sucesso suficiente para se sustentar sozinho. Sob o insistente questionamento de Dutch, Trelawney acabou revelando tudo o que sabia. A notícia deixou o acampamento atônito. Todos ficaram paralisados, incrédulos. Apenas o tio, encostado numa carroça com uma garrafa na mão, parecia divertido, os olhos brilhando enquanto ouvia. Então, Arthur, meu rapaz, você já sabia disso o tempo todo, não é? Você ajudou Davey a esconder isso de mim. Onde está a sua lealdade, Arthur? É isso que lealdade significa para mim? Eu tinha um plano perfeito, e agora você o arruinou. O rugido furioso de Dutch estilhaçou o silêncio. No instante em que ele entendeu o que estava acontecendo, sua raiva se intensificou ainda mais. Ele percebeu que Arthur devia saber disso quando Davey se juntou a eles para resgatar Micah de Straverre, mas optou por não lhe contar. Na extremidade do acampamento, a expressão de Lenny tornou-se inquieta. Ele também sabia. O negócio de aguardente ilegal ainda não tinha começado naquela época, mas quando se espalhou rapidamente por New Hanover, ele imaginou que só podia ser obra de Davey. Ainda assim, ele havia escondido isso de Dutch, uma decisão que o atormentava silenciosamente desde então. Davey não fez nada de errado. Ele não traiu a gangue, não é? Ele só queria uma vida mais estável. Ele me disse que tinha um plano, e agora, o plano dele deu certo. Arthur deu um passo à frente, falando calmamente. Para ele não havia nada de errado em Davey buscar uma vida diferente. Mas aquelas palavras, ele tinha um plano, e o plano dele funcionou. Isso fez o sangue de Dutch ferver. Ele sentiu como se Arthur estivesse zombando dele. O plano de Davey tinha dado certo, enquanto o seu ainda não. Então, Arthur, perguntou Dutch friamente, estreitando os olhos, você também pretende me deixar, assim como Davey? Arthur percebeu a crescente instabilidade de Dutch e respondeu rapidamente. Dutch, eu sempre acreditei em você. Ainda acredito no seu plano. A raiva de Dutch diminuiu um pouco com isso, e ele voltou seu olhar para o resto da gangue. Então disse ele, com voz firme, tem alguém aqui que queira seguir os passos de Davey? Micah Bell deu o primeiro passo à frente. Dutch, eu acredito em você. O dinheiro que pegamos da Blackwater é mais do que suficiente para vivermos pelo resto de nossas vidas. Se Davey estiver fora negócios, isso significa que ele está abrindo mão da sua parte, e essa parte é de $150 mil. Por melhor que seja o seu pequeno empreendimento, ele nunca vai ganhar esse tipo de dinheiro. Se conseguirmos recuperar o esconderijo da Blackwater, teremos a liberdade com que sempre sonhamos. As palavras de Micah suavizaram imediatamente a expressão de Dutch, e um lampejo de satisfação cruzou seu rosto. Num momento tão crítico, Micah acabará de reforçar a autoridade de Dutch perante todos. E de fato, depois que Micah falou, Bill, Javier, Charles, Lenny e John repetiram a mesma coisa, um após o outro. Holandês, eu acredito em você. O único ausente era Mac, que ainda dormia profundamente e roncava em algum lugar do acampamento. Mas Dutch não esperava nada diferente, Mac era o irmão gêmeo de Davey, e ele sempre ficaria do lado dele. Sentindo o apoio da turma, Dutch de repente pensou que a vida sem Davey não era tão ruim assim. Na verdade, sua própria influência parecia ainda maior agora. Ótimo, disse Dutch, com a voz firme novamente. Como Micah disse, já que Davey decidiu deixar a gangue, ele perde sua parte do dinheiro da Blackwater, e os títulos da ferrovia também. Se ele quer bancar o contrabandista de uísque em Valentine, que banque. Isso até vai ajudar a desviar a atenção dos Pinkertons de nós. Shane McGeary é meu garoto, meu irmão. Não vou ficar de braços cruzados enquanto ele é jogado em uma prisão federal e enforcado na forca. Trelawney, continue coletando informações em Blackwater. Quando transferirem o Shane, atacaremos e o resgataremos. Aquele pobre rapaz provavelmente passou por um inferno lá dentro. Tem um plano. Assim que resgatarmos Shane e Ozia vender os títulos, daremos um jeito de recuperar o dinheiro da Blackwater. Então iremos para o Tahiti. Compraremos um grande pedaço de terra, plantaremos mangueiras e viveremos livres. Capítulo 67. A decisão de Abigail. O discurso de Dutch tinha sido um sucesso, reacendeu o moral da gangue e animou seus espíritos. Ele não tinha a intenção de mencionar o dinheiro da Blackwater, mas naquele momento, era a única coisa que poderia motivar a todos. A tentação de ganhar $150 mil era grande. Mesmo assim, Dutch sabia que a gangue estava fragilizada agora, principalmente por causa de Davey. Maldito Davey.
Como se diriam hoje em dia, você não quer que seu irmão viva na pobreza, mas também não suporta vê-lo dirigindo um carro de luxo. Dutch sentiu uma dor profunda e amarga, pior do que quando foram cercados pelos Pinkertons depois de assaltarem a balsa em Blackwater. Quanto melhor Davey jogava, pior Dutch se sentia. O contraste era profundo. Ozia, talvez não precisemos afastar o Davey. Como Arthur disse, ele não traiu a gangue, não é? Além disso, Davey deve conhecer muita gente influente em Valentine agora. Talvez pudéssemos pedir a ele para nos ajudar a vender os títulos. Assim, não precisaríamos aceitar um preço tão baixo. Davey ainda se importa com a gangue e com Shane. Se ele se juntasse a nós, claro, isso poderia chamar a atenção dos Pinkertons. Mas o fato de ele ter enviado Mac mostra que ele ainda se importa com o garoto. Após o discurso de Dutch, Ozia aproximou-se dele para uma conversa reservada. Assim como Arthur, Ozia ficou genuinamente feliz ao ver como Davey havia mudado. Ele também o admirava. Construir um negócio de aguardente tão próspero não era tarefa fácil. Para Ozia, o fato de Davey ter enviado seu irmão gêmeo Mac para participar do resgate era prova de que ele ainda se importava com a turma. Ele só queria uma vida melhor. Davey poderia facilmente fazer o que Trelawney fez, ajudar a gangue através de informações ou outros meios. E Ozia tinha certeza de que Davey não recusaria. Ozia, talvez você tenha razão, disse Dutch finalmente. Então, deixarei a questão da venda dos títulos para você. Dutch sabia que Ozia falava com sensatez, mas as palavras deixaram um gosto amargo. Após dizer isso, ele se virou e foi embora, sem querer continuar a conversa. Em outro lugar, o tio havia encurralado Arthur. Arthur, seu patife, não me diga que você realmente pagou $2 por isso. Aposto que você pegou direto do Davey. Arthur lançou-lhe um olhar exasperado. Tio, juro que paguei $2 por isso. Se eu tivesse pegado do Davey, teria trazido uma caixa inteira para você. O tio sorriu. Então prometo, da próxima vez, traga-me uma caixa inteira da cachaça do Davey. Arthur suspirou. Por que você não vai você mesmo, tio? Davey deixaria você beber o quanto quisesse. O tio olhou de relance na direção de Dutch e depois baixou a voz. Você sabe como é, Arthur. Dutch não está de bom humor agora. Ir ver Davey só o deixaria mais irritado. Então você é quem deve buscá-lo para mim. Arthur balançou a cabeça. Tudo bem, tio. Quando eu sair, trarei uma caixa da aguardente do Davey para você. O tio deu uma risadinha. Então parta amanhã, Arthur. Ainda faltam alguns dias para irmos atrás de Shane McGeary. Desde que tomei aquela cachaça, tudo no acampamento tem gosto de água. Não consigo parar de pensar naquele sabor. Se não fosse pelo Dutch, eu te pediria para ir até Valentine hoje. Arthur só conseguiu suspirar. Ele sabia que para um bêbado como o tio, a cachaça de Davey era irresistível. Ele teria que cumprir sua palavra. Entretanto, John estava envolvido em uma conversa diferente. John, talvez Davey tenha razão, sussurrou Abigail. Deveríamos deixar a gangue. Ela já tinha ouvido falar um pouco sobre a situação de Davey por meio de John, embora naquela época o negócio de Davey ainda não tivesse decolado. Agora que sabia que a produção ilegal de uísque dele estava prosperando, ela quis procurá-lo em vez de ficar com a gangue. Claro, o contrabando ainda era ilegal, mas era muito mais seguro do que roubar. Pelo menos eles não seriam procurados constantemente fugindo da lei. Além disso, Davey tinha contatos no departamento de polícia de Valentine. Isso significava mais segurança e um futuro melhor para o pequeno Jack. Abigail, agora não é hora para isso, disse John em voz baixa. Dutch já está furioso com tudo isso. Se formos embora, devemos esperar até resgatarmos Shane McGeary. A voz de John vacilou. Parte dele havia se comovido com as palavras de Dutch ditas anteriormente. Afinal, havia $150 mil na Blackwater, e uma vez vendidos os títulos, haveria ainda mais. Com esse dinheiro eles poderiam viver confortavelmente. A oferta de Davey o tentou, mas Dutch tinha sido como um pai para ele. E a verdade é que John ainda não estava pronto para ser pai. Ele não conseguia pensar no pequeno Jack da mesma forma que Abigail. Abigail, no entanto, já havia tomado sua decisão. Ela sabia que não era o momento certo para partir, mas, no fundo, já havia decidido ir para a casa de Davey. Se John se recusasse, ela levaria Jack e iria sozinha. Ela acreditava que Davey não a abandonaria, nem ao menino. Capítulo 68. Os pequenos planos do acampamento. Mary Beth Gaskill. Depois de ouvir falar de Davey, ela teve algumas reflexões. Sabia que Dutch há muito tempo nutria intenções por ela, tentando repetidamente se aproximar e possuí-la. Mas o charme daquele velho não conseguiu conquistá-la. Além disso, Susan já havia sido amante de Dutch, e Molly O'Shea era sua amante atual. Mary achava toda a situação repugnante. Um pensamento surgiu na cabeça de Micabel. Davey está rico agora, por que não roubá-lo? A ideia morreu quase tão rápido quanto surgiu. Os irmãos Callender não eram tolos com quem se devesse mexer. Ele ainda se lembrava de Blackwater. Se os Callender não tivessem matado tantos policiais da Blackwater e detetives da Pinkerton, talvez nunca tivessem escapado. E Dutch não aceitaria o plano de Micah. Os outros também não se juntariam a ele contra Davey. De volta ao acampamento, Bill estava xingando Davey, chamando-o de desleal e traidor da gangue. Claro, isso porque Mac estava dormindo. Se Mac não estivesse, teria virado briga. Charles não se deteve no assunto. Ele sempre odiou os irmãos Callender. Odiava a forma como eles abatiam animais indiscriminadamente em vez de por necessidade. Apenas Lenny sentia gratidão por David e culpa em relação a Dutch.
Susan Grinchell sentiu uma pontada de arrependimento. Sem os irmãos Callender, a gangue havia perdido muito de sua força de luta. Mesmo assim, ela ficou feliz por Davey. Tilly Jackson invejava Davey, ele vivia livre. Pearson não dava a mínima, ele era só um cozinheiro. O tigre de Van der Linde. Sadie não era particularmente próxima de Davey e quase não interagia com ele na gangue. Em todo caso, a situação de Davey afetou muita gente na gangue. Alguns deles começaram a pensar de forma diferente. Noite. Trelawney sentou-se ao lado de Strauss. Comparados aos outros, esses dois eram do tipo intelectual, geralmente de terno, com o cabelo penteado para trás. Não me admira que Davey tenha perdido o interesse no meu negócio de empréstimos de repente, ele encontrou algo melhor. Ele mudou tanto desde Blackwater, é realmente chocante. Ele é um figurão em Valentine agora, Trelawney? Perguntou Strauss, curioso. Mesmo que Mac o tivesse socado da última vez, Strauss não guardava rancor. O caso Donis tinha sido culpa dele mesmo. Trelawney se animou ao ouvir o nome de Davey. Sabe, Strauss, se o Davey andar pelas ruas de Valentine, os policiais que fazem patrulha o cumprimentam. No salão Valentine, parece que muitos são seus homens. Eles o tratam com verdadeiro respeito. O negócio de uísque ilegal do Davey rende uma fortuna todos os dias, muito mais rápido do que um roubo. E ouvi dizer que ele agora tem respaldo legal. Ele não precisa mais se preocupar em ser procurado. Trelawney não contou tudo para Dati. Afinal, ele tinha recebido $200 de Davey e praticamente trabalhava para ele, então fazia sentido que ele omitisse alguns detalhes. Strauss ouviu atentamente, pensativo. Insistiu com Trelawney para obter mais informações sobre Davey, mas Trelawney não sabia tudo. Mesmo assim, o que sabia foi suficiente para despertar outras ideias em Strauss. Strauss sempre se deu muito bem com os irmãos Callender, exceto pelo incidente com Donis. Como Arthur havia dito a Davey antes, o sucesso de Davey oferecia aos membros da gangue uma saída. Se o plano de Dati falhasse, eles teriam outras opções. No dia seguinte, Mac acordou de um sono profundo. Só Deus sabia quanto tempo havia se passado desde que dormira tão bem. As noites em Valentine tinham sido repletas de bebida e mulheres. Esse descanso o revigorou bastante. Quando soube que Arthur estava indo para Valentine, Mac quis ir com ele. Mas ele sabia que Davey não estava brincando. Se fosse para Valentine, acabaria enforcado em uma árvore. O pensamento era insuportável. Valentine. A família Chadwick deixou a cidade de trem. A fazenda foi oficialmente renomeada para Land Farm. Davey não demitiu os trabalhadores rurais. Ele disse a eles que seus salários permaneceriam os mesmos e pediu que continuassem trabalhando como sempre fizeram. Em seguida, Davey planejou levar os documentos da fazenda ao Banco Valentine para conseguir um empréstimo hipotecário. Mas primeiro ele precisava encontrar o gerente do Banco Valentine, convidá-lo para jantar no restaurante Wells e conversar sobre limites de empréstimo. Ele precisava de um empréstimo maior. Claramente, isso não se enquadrava nos procedimentos bancários, mas com as propinas certas, o gerente do Banco Valentine não recusaria um acordo como esse. Capítulo 69. Construindo apartamentos residenciais. Donal realmente não conseguia entender o que Davey estava pensando. Do ponto de vista dele, Davey já tinha dinheiro mais do que suficiente. Os $1000 que ele enviava mensalmente para o xerife Malloy em Valentine e para o xerife Anley em Straverry não eram nada dignos de menção. E a bebida que ele lhes ofereceu? Isso é ainda menos preocupante. Cada garrafa de aguardente custava pouco mais de 20 centavos para produzir e como não pagavam impostos sobre bebidas alcoólicas, os lucros eram enormes. Distribuir algumas garrafas aqui e ali não fazia diferença nos seus ganhos. Então, com todo esse dinheiro em mãos, por que Davey se daria ao trabalho de fazer um empréstimo bancário? Isso significaria pagar juros sem nenhum motivo. Mesmo que ele hipotecasse a fazenda, o banco emprestaria, na melhor das hipóteses, apenas alguns milhares de dólares. Mas ele já tinha gasto 8.000 para comprar a fazenda inicialmente, certamente, aquele foi um mau negócio. Senhor Callender, não entendo por que estamos fazendo isso, disse Donal após um momento de hesitação. Davey, no entanto, estava de bom humor. Com o negócio de produção ilegal de uísque em alta, sua renda diária continuava aumentando. Em poucos dias, provavelmente ultrapassaria $2.000 por dia. Donal, não limite sua visão à pequena cidade de Valentine. Podemos almejar muito mais alto. O comércio ilegal de aguardente é a nossa base, mas a sua origem é ilegal. Precisamos encontrar uma maneira de o legalizar. Só então nossa empresa poderá realmente se expandir. O banco nos ajudará a agir mais rapidamente, fornecendo-nos mais ativos legítimos, pelo menos no papel. Embora Davey tenha explicado tudo de forma clara, Donal ainda não tinha entendido completamente. Ele tinha um pouco de malícia de rua e algumas ideias próprias, mas nunca teve uma educação formal. Sua compreensão do mundo era limitada, ainda moldada pelos costumes rudes da fronteira, em vez da lógica do mundo civilizado. Era uma limitação comum entre as pessoas do Velho Oeste, fruto da época em que viviam. Talvez você entenda algum dia, Donal, disse Davey simplesmente. Ele não insistiu no assunto. Tentar mudar a visão de mundo de alguém era um trabalho tedioso, e ele não tinha interesse em bancar o professor. O gerente do Banco Valentine o convidou para jantar. Afinal, negócios não podiam ser discutidos livremente durante o expediente.
Entretanto, Davey tinha muito com que se ocupar, começando por melhorar a fazenda. Os pequenos lucros das colheitas não significavam nada para ele, algumas centenas de dólares por mês não representavam nem metade da renda de um dia. Então, Davey decidiu construir mais casas na propriedade. Nos Estados Unidos, a terra era propriedade privada, sagrada, inviolável e sem restrições de tempo. Isso significava que Davey podia fazer o que quisesse em sua própria fazenda, totalmente protegido pela lei federal. Naquela época, as políticas fundiárias do país ainda eram frouxas, deixando muitas brechas para Davey explorar. Quero construir 10 casas na fazenda, disse ele. Precisaremos de muita mão de obra. Donald, vá até a cidade e publique o anúncio da vaga. Quem estiver disposto a trabalhar para mim receberá 22 centavos por hora, o preço de mercado, e ainda darei uma garrafa de aguardente por dia. Depois do expediente como bônus pessoal. Cada casa terá 2 andares e 6 cômodos. Os cômodos podem ser pequenos, mas devem seguir o layout mais moderno de apartamentos. Cada quarto deve ter seu próprio banheiro, lavabo, closet, cozinha e varanda. Idealmente, também deveria haver um pequeno cômodo extra, algo que pudesse servir como área de serviço ou quarto infantil. Ah, e você deveria verificar se há algum designer em Valentine que possa lidar com esses projetos. Davey explicou tudo detalhadamente enquanto Donald anotava tudo em seu caderno. Senhor Calander, o senhor está planejando construir um hotel? Perguntou Donald, curioso. Davey balançou a cabeça. Não, estas serão casas para os nossos melhores funcionários. Se alguém se destacar, darei uma das casas, totalmente de graça, para que possa morar lá com a esposa e os filhos. Eles até receberão um pequeno pedaço de terra para plantar batatas ou vegetais, se quiserem. Davey estava lançando as bases para seu próprio empreendimento e para isso precisava de pessoas leais. No Oeste, encontrar um lugar para morar não era fácil, mas ele pretendia cuidar completamente de seus melhores funcionários, eliminando suas preocupações com o futuro. 60 apartamentos eram apenas o começo. Um dia, ele construiria ainda mais, talvez até casas independentes. E para aqueles que conseguiram emprego e moradia, como poderiam não retribuir a lealdade de Davey? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.